No aniversário de 28 anos do meu filho Carlos, ele me disse na cara dura: "O melhor presente que você poderia me dar seria sumir da minha vida para sempre, sua velha insuportável." Eu não respondi nada, apenas sorri, saí em silêncio e deixei ele lá rindo e comemorando. 1 hora depois, a polícia chegou, cercou minha casa e prendeu meu filho. Vocês não vão acreditar no que aconteceu depois. Antes de continuar, se inscreva no canal para receber histórias reais e emocionantes como esta toda semana. Histórias que podem te fazer refletir e mudar sua perspectiva sobre família e relacionamentos. E deixa aí nos comentários de qual cidade ou país vocês estão ouvindo essa história. Adoro conhecer cada um que me acompanha. Vamos continuar. O bolo de chocolate estava equilibrado na minha mão esquerda, enquanto eu procurava a chave da porta dos fundos. 28 velhinhas esperavam na gaveta da cozinha. Mas primeiro, eu queria surpreender o Carlos com essa obra-prima caseira. O presente embrulhado debaixo do meu braço direito continha o relógio do avô dele, uma herança de família preciosa. Carlos tinha comentado várias vezes como gostaria de ter esse relógio, e eu finalmente tinha decidido passar adiante essa peça, que pertencia ao meu falecido pai. Risadas vinham da área da churrasqueira. A voz do meu filho se misturava com outras numa conversa animada. O ar de abril carregava o cheiro de carne de churrasco e cerveja. Tempo perfeito para a festa de 28 anos dele. Parei na porta, escutando para ter certeza de que não ia interromper nada importante. Pelo vidro, conseguia ver Carlos perto da churrasqueira com Marcelo e Jefferson, a turma de sempre. Bruna estava sentada na mesa do quintal, mexendo no celular, enquanto outros convidados circulavam pelo pátio. "Cara, sua mãe caprichou mesmo nessa festa." A voz do Marcelo chegou clara até mim. "Som novo, cerveja importada, até contratou um buffet para os salgadinhos." Carlos tomou um grande gole da garrafa. "Pois é, ela tenta comprar meu carinho como sempre. Acha que dinheiro resolve tudo." Eu congelei, o bolo ainda equilibrado nas minhas mãos. O presente de repente pareceu mais pesado debaixo do meu braço. "Pelo menos ela se importa", disse Jefferson. "Meu pai não me liga há 6 meses. Pode crer que você está melhor assim?" A risada do Carlos não tinha nenhum carinho. "A DNA Maria vive no meu pé, querendo que eu arrume emprego, saia de casa, assuma responsabilidades, como se ela não entendesse que está difícil conseguir trabalho hoje em dia." Meus dedos apertaram mais o prato do bolo. Pela porta, eu via meu filho gesticulando desdenhosamente com a garrafa de cerveja. Sinceramente, pessoal, o melhor presente para mim seria se a velha finalmente sumisse da minha vida para sempre. Estou cansado de ela ficar enchendo meu saco, me dando bronca e querendo me controlar. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Eu tropecei para trás, quase derrubando o bolo. 28 anos de aniversários, manhãs de Natal, jogos de futebol, histórias na hora de dormir. Tudo reduzido a esse momento de crueldade casual. Quem diria que sua mãe era tão controladora? Concordou Marcelo, erguendo a garrafa num brinde. Jefferson bufou. A coroa deve ter sua vida toda planejada numa planilha. É assim que essas mães fazem, né? Exatamente. Tudo tem que ser do jeito dela ou nada feito. Carlos se virou para a casa e eu rapidamente me afastei, me encostando na parede. Às vezes eu queria que ela simplesmente, sei lá, arrumasse outro lugar para ficar, para sempre. O presente escorregou debaixo do meu braço, caindo suavemente no capacho. Eu segurei quando minhas pernas ameaçaram ceder. O relógio lá dentro, o relógio do meu pai passado por 3 gerações, de repente parecia sem valor. "Você sempre pode sair de casa!" gritou Bruna da mesa, sem nem levantar os olhos do celular. "Com que dinheiro? Ela controla tudo. Age como se eu ainda fosse uma criança de 12 anos. Carlos esvaziou a cerveja e jogou a garrafa vazia no lixo, mas pelo menos o aluguel de graça está valendo a pena. Mais risadas explodiram do grupo. Eu fiquei ali parada, uma mulher de 58 anos, segurando um bolo de aniversário para alguém que desejava que eu sumisse para sempre. As velas na cozinha pareciam inúteis agora. O que eu estava comemorando? Minhas mãos começaram a tremer. O bolo balançou perigosamente quando as lembranças voltaram. A festa de formatura do Carlos, onde ele me apresentou como a pessoa que paga tudo. O jantar em família, onde ele revirou os olhos para cada história que eu contava.
A manhã de Natal, quando ele mal levantou os olhos do celular enquanto abria os presentes. 28 anos. Eu tinha sido tão cega esse tempo todo? Me encostei no batente da porta, lutando para processar o que tinha acabado de ouvir. Dentro de casa, minha cozinha esperava com as decorações de aniversário que eu tinha pendurado de manhã. A mesa da sala tinha presentes embrulhados que eu passei semanas escolhendo. Tudo que eu tinha feito, tudo que eu tinha planejado, reduzido a controle indesejado e interferência chata. A festa continuou sem nenhum conhecimento da minha presença. Carlos tinha se aproximado da churrasqueira, virando linguiças enquanto Marcelo contava alguma história que fez todo mundo rir. Eles pareciam tão confortáveis, tão naturais na zombaria da mulher que bancava a casa, a comida, o próprio chão que pisavam. Me afastei da porta, o bolo ainda tremendo nas minhas mãos. O relógio embrulhado parecia um peso morto na minha outra mão. Pelo vidro, eu podia ver meu filho vivendo sua verdade, aproveitando uma festa bancada por alguém que ele queria que sumisse. Meu peito apertou com algo além de dor. Algo mais frio, mais calculado. Pensei na prestação da casa que eu estava pagando há 5 anos desde que comprei essa casa. As contas de luz, água, o IPTU, a comida na geladeira, o carro na garagem que Carlos dirigia sem permissão. Tudo que ele considerava garantido enquanto desejava que eu sumisse da vida dele. Me virei para a cozinha, minha mente começando a funcionar diferente. Se Carlos queria tanto que eu fosse embora, talvez fosse hora de realizar o desejo de aniversário dele, mas não do jeito que ele esperava. O bolo podia esperar, as velas podiam esperar. Primeiro, eu precisava fazer algumas ligações. 10 minutos tinham se passado desde que eu me refugiei na cozinha. O bolo de aniversário estava abandonado no balcão, a cobertura ligeiramente derretida pelas minhas mãos trêmulas. Eu tinha caminhado entre a geladeira e a janela, observando meu filho continuar sua festa, enquanto processava a devastação das palavras dele. Agora, eu caminhava de volta pela porta de correr com passos medidos. Sem bolo, sem presente, sem fingimento de comemoração, apenas uma mãe exigindo respostas do seu filho ingrato. Carlos estava exatamente onde eu o tinha deixado, garrafa de cerveja erguida numa conversa animada com Marcelo e Jefferson. A fumaça da churrasqueira flutuava preguiçosamente entre nós enquanto eu me aproximava do círculo deles. Vários convidados olharam para mim, provavelmente esperando mais uma interrupção materna sobre baixar a música ou limpar a bagunça. Carlos! Minha voz cortou as risadas deles. A gente pode conversar em particular? Ele se virou com a indiferença casual de alguém que nunca enfrentou consequências reais. A mesma expressão que ele usava quando eu descobria ele usando meu cartão de crédito para compras online, ou quando vizinhos reclamavam das festas enquanto eu trabalhava até tarde. Mãe, seja lá o que você ouviu é verdade. Ele deu de ombros, nem se incomodando em baixar a voz. Você interfere na minha vida e todo mundo aqui sabe disso. A franqueza me chocou. Sem vergonha, sem tentativa de explicação. Apenas honestidade brutal, entregue com a confiança de alguém que nunca foi cobrado. Como você pode dizer isso depois de tudo que eu fiz por você? Ninguém pediu para você fazer. Essa foi sua escolha de me sustentar. Carlos tomou outro gole de cerveja, seus amigos concordando com a aprovação. Você age como se eu devesse algo a você por decisões que você tomou. Marcelo se aproximou do ombro do Carlos. A tia tem razão, DNA Maria. Os pais escolhem ter filhos. A crueldade casual doeu mais que as palavras do Carlos. Ali estava o sistema de apoio do meu filho, permitindo o desrespeito dele com justificativas filosóficas. Olhei ao redor do quintal, meu quintal. Pago com minha renda, mantido com meu trabalho. E vi convidados começando a notar nossa conversa. 28 anos. Minha voz permaneceu firme, apesar da raiva crescendo no meu peito. 28 anos dando tudo o que você precisava. E eu nunca pedi nada disso. A voz do Carlos subiu, encorajado pela plateia. Você quer gratidão por coisas que eu nunca pedi? Esse é seu problema, não meu. Jefferson riu, o som cortante no ar da noite. Mentalidade de tiazinha mesmo. Eu me sacrifiquei, então vocês me devem. Vários convidados tinham parado suas próprias conversas agora, formando um círculo solto ao redor do nosso confronto. Alguns pareciam desconfortáveis, mas nenhum interveio.
Isso era entretenimento para eles. Um drama de família se desenrolando numa festa que eles iam lembrar por semanas. Então, quando você disse para os seus amigos que queria que eu sumisse para sempre, você falou sério? Os olhos do Carlos piscaram de surpresa. A primeira rachadura na fachada casual dele. Ele não esperava que eu soubesse as palavras exatas, mas o momento passou rapidamente, substituído por agressão defensiva. Falei sério, você me sufoca. Você dá sermão. Você faz tudo girar em torno das suas expectativas. Ele gesticulou com a garrafa de cerveja, gotinhas respingando nas pedras do pátio. Talvez se você arrumasse sua própria vida, em vez de tentar controlar a minha, nós duas seríamos mais felizes. A multidão tinha crescido agora. Conversas por todo o quintal tinham se aquietado, enquanto mais convidados sintonizavam no nosso confronto público. Eu podia sentir os olhos deles em mim, a mãe controladora, a genitora sufocante que não conseguia deixar seu filho adulto viver livremente. Sua própria casa, sua própria comida, seu próprio carro. Cada palavra saiu medida, deliberada. Tudo fornecido por alguém que você quer que suma. Isso mesmo. O sorriso do Carlos não tinha nenhum carinho. E quando você finalmente se tocar, vou sentir falta do aluguel de graça por uns 5 minutos. Depois vou dar um jeito. Bruna deu uma risadinha da mesa do pátio, sua atenção finalmente desviada do celular. Carlos, você é terrível. Mas ela disse isso como um elogio, como se a frieza dele fosse charmosa em vez de devastadora. O som da diversão dela se misturou com as risadas aprovadoras de Marcelo e Jefferson, criando uma trilha sonora de zombaria ao redor da minha humilhação. Eu fiquei ali parada, cercada por pessoas celebrando a crueldade do meu filho. 28 anos de mamadeiras na madrugada, trabalhos escolares, aulas de direção, mensalidade da faculdade. Tudo reduzido à interferência indesejada na frente de uma plateia que achava a destruição da nossa família divertida. A festa continuou ao nosso redor. Música ainda tocando, churrasqueira ainda fumegando, convidados ainda bebendo minha cerveja e comendo minha comida, enquanto testemunhavam a desintegração completa de qualquer respeito entre mãe e filho. Me virei do círculo de rostos, alguns sorrindo maliciosamente, outros desconfortavelmente desviando os olhos. A risada do Carlos me seguiu enquanto eu caminhava para a casa, mas algo tinha mudado naqueles momentos finais. A dor estava se cristalizando em algo mais frio, mais calculado. Ele queria que eu fosse embora. Isso podia ser arranjado, mas não do jeito que ele esperava. As escadas rangeram sob meu peso enquanto eu subia para o segundo andar, cada passo me levando mais longe da risada que ainda ecoava pela casa. A porta do meu quarto se fechou com um clique suave, finalmente me separando da celebração da minha própria humilhação. Fiquei imóvel por um momento, deixando o silêncio me envolver, os sons da festa filtrados pelas paredes, conversas abafadas, garrafas tilintando, a voz do Carlos cortando tudo com mais uma piada às minhas custas. Pela janela, eu podia ver convidados se movendo pelo quintal, suas sombras dançando pelas pedras do pátio na luz da noite. O espelho em cima da minha cômoda refletia uma mulher que eu mal reconhecia. Quando eu tinha me tornado essa pessoa, esse capacho que absorvia insultos com dignidade silenciosa, que permitia desrespeito continuando a sustentar alguém que queria que eu morresse? Meu reflexo me encarou com olhos vazios e, de repente, as lembranças vieram numa enxurrada. O incidente do carro da primavera passada passou pela minha mente com clareza dolorosa. Carlos tinha me arrastado para 3 concessionárias diferentes, exigindo que eu fosse avalista de carros que ele não podia pagar. Quando eu sugeri algo mais em conta, ele se virou para o vendedor com constrangimento teatral. Desculpa o jeito da minha mãe, ela não entende que imagem importa na minha área. O vendedor pareceu desconfortável, mas Carlos continuou com precisão cruel. Ela acha que dirigir um carro decente é se exibir. É o que acontece quando você se contenta com a mediocridade a vida toda. Eu tinha ficado ali, chequeiro na mão, absorvendo a humilhação pública, enquanto ainda me preparava para ajudá-lo a conseguir o transporte que ele precisava. O Civic usado que finalmente escolhemos me custou R$ 15.000. Ele reclamou por meses. Outra lembrança surgiu sem ser convidada. A ceia de Natal onde eu convidei os amigos dele, esperando construir pontes. Eu tinha passado dias preparando.
querendo mostrar para o círculo social do Carlos que a mãe dele não era a ogra controladora que ele aparentemente tinha descrito. Na verdade, D.N.A. Maria, o Carlos nos conta que a senhora é bem rígida com tudo, disse Marcelo durante a sobremesa, seu tom carregando zombaria mal disfarçada. Deve ser difícil ter alguém monitorando cada movimento seu. Carlos tinha rido, erguendo a taça de vinho. Vocês não fazem ideia. Mamãe acha que sabe o que é melhor para todo mundo. Eu tinha sentado na cabeceira da minha própria mesa, servindo vinho que eu paguei para pessoas que estavam abertamente me zombando, enquanto meu filho orquestrava toda a performance. A pior parte, eu continuei sorrindo, continuei fazendo a boa anfitriã, continuei permitindo o mesmo comportamento que estava destruindo qualquer possibilidade de respeito entre nós. Mas essa noite tinha sido diferente. Essa noite, Carlos finalmente disse o que realmente pensava, e algo dentro de mim mudou permanentemente. Caminhei até a janela e olhei para o quintal. Lá estava ele, animado e gesticulando com uma cerveja nova, provavelmente recontando sua última vitória sobre a velha. Seus amigos se aglomeravam ao redor dele como discípulos, pendurando em cada palavra da performance dele. Eles estavam todos vivendo na minha casa, comendo minha comida, bebendo minha bebida, celebrando minha derrota pública. Quantos anos eu tinha financiado o meu próprio desrespeito? A parte engenheira da minha mente começou a se engajar, o mesmo processo analítico que eu tinha usado para resolver problemas complexos por 3 décadas. Variáveis, limitações, resultados desejados. Carlos queria que eu sumisse da vida dele. Eu queria respeito, ou pelo menos um fim ao desprezo ativo. A abordagem atual, paciência, generosidade, esperando por eventual gratidão, tinha falhado completamente. Hora de uma metodologia diferente. Me virei da janela e me encarei no espelho de novo. Dessa vez vi algo diferente. Não uma vítima, não um capacho, mas uma mulher com recursos, opções e inteligência para usá-los efetivamente. Carlos tinha 28 anos e nunca tinha tido um emprego de verdade. Ele não tinha poupança, nem histórico de crédito, nem habilidades práticas além de consumir o que outros forneciam. Todo o estilo de vida dele dependia da minha disposição contínua de subsidiar seu conforto, enquanto ele zombava publicamente da minha existência. O que aconteceria se esse subsídio simplesmente desaparecesse? O pensamento trouxe uma clareza fria pelo meu sistema. Eu era dona dessa casa completamente. Toda a conta de luz, todo o pagamento de seguro, toda a taxa de IPTU saía das minhas contas. A geladeira que ele saqueava, a internet que ele usava, a eletricidade que alimentava suas sessões de videogame até tarde. Tudo meu. Se Carlos realmente queria que eu sumisse da vida dele, talvez fosse hora de conceder esse desejo. Mas nos meus termos, não nos dele. Me movi em direção à porta, minha mão descansando na maçaneta. A festa continuava lá embaixo, alheia à mudança que tinha acabado de ocorrer na mulher que tornava tudo possível. Carlos estava prestes a aprender a diferença entre independência e abandono, entre liberdade e irresponsabilidade. Ele tinha pedido espaço da influência da mãe. Logo, ele teria todo o espaço que pudesse aguentar. 25 minutos tinham se passado desde que eu me afastei daquele círculo de zombaria. Agora eu descia as escadas com passos medidos, cada um me levando mais perto de um confronto que remodelaria a dinâmica dessa casa permanentemente. A porta dos fundos se abriu para a mesma cena que eu tinha deixado. Música bombando das caixas portáteis, convidados aglomerados pelo pátio com bebidas, Carlos reinando perto da churrasqueira. Mas algo fundamental tinha mudado, não na festa, mas em mim. Caminhei diretamente pelo quintal em direção à mesa, onde alguém tinha montado o sistema de som. Conversas continuaram ao meu redor. A maioria dos convidados sem perceber que a mulher que era dona de tudo que eles estavam aproveitando tinha acabado de tomar uma decisão que alteraria a noite deles consideravelmente. O microfone sem fio estava ao lado das caixas, exatamente onde eu esperava encontrar. Peguei com a mesma precisão calma que eu usava para apresentar soluções para os chefes na empresa. A música continuou por mais um momento antes de eu localizar o controle de volume. O silêncio caiu pelo quintal como uma cortina descendo. A festa acabou. Minha voz chegou claramente pelas caixas a cada canto da minha propriedade.
Estou pedindo para todos saírem da minha propriedade agora. As palavras causaram o impacto de um golpe físico. Conversas pararam no meio da frase. Garrafas de cerveja pausaram no meio do caminho para os lábios. Até os convidados mais bêbados entenderam que algo significativo tinha acabado de acontecer. O rosto do Carlos passou por uma sequência rápida de emoções. Surpresa, constrangimento, depois se estabelecendo na arrogância familiar que tinha definido nosso relacionamento por anos. Ninguém vai sair, ele se adiantou, dirigindo-se à multidão em vez de mim. Essa é minha festa, e vocês estão todos bem-vindos para ficar o quanto quiserem. Marcelo imediatamente se moveu para o lado do Carlos, seu apoio tão previsível quanto o nascer do sol. Maria, não estrague a festa do garoto. É aniversário dele. Esta é minha propriedade, respondi no microfone, minha voz firme e factual. Eu tenho o direito legal de decidir quem fica e quem sai. Jefferson riu, o mesmo som desdenhoso que eu tinha ouvido antes. Qual Éden e a Maria não seja dramática. A gente não está machucando nada. Vários convidados se mexeram desconfortavelmente, sentindo o conflito familiar escalando além dos limites normais. Mas o círculo interno do Carlos se uniu ao redor dele com a lealdade de pessoas que nunca tinham enfrentado consequências reais pelas ações delas. Mãe, larga esse microfone e para de se humilhar. A voz do Carlos carregava o tom condescendente que ele tinha aperfeiçoado ao longo de anos, pegando meu apoio como garantido. Esses são meus amigos, essa é minha festa, e você está agindo como uma louca. O microfone amplificou minha resposta para cada convidado espalhado pelo quintal. Eu sou dona dessa casa. Eu pago a prestação, as contas, o seguro e o IPTU. Esta não é sua propriedade, Carlos. É minha. E daí? Você me sustenta há anos. É isso que mães fazem. Ele gesticulou desdenhosamente, representando para a plateia. Você não pode simplesmente expulsar as pessoas porque está tendo algum tipo de surto. Bruna deu risadinhas da mesa do pátio, aparentemente achando nossa disputa legal, familiar, divertida. Vários outros convidados murmuraram entre si, mas nenhum se moveu em direção à saída. Na verdade, eu posso. O microfone garantiu que minhas palavras chegassem a todos claramente. Qualquer proprietário tem o direito de pedir para as pessoas saírem. Se elas se recusarem, vira invasão de propriedade. A certeza casual na minha voz pareceu penetrar até na confiança alimentada por álcool do Carlos. Ele olhou ao redor para os amigos, buscando o mesmo apoio que o tinha encorajado durante nosso confronto anterior. Você não está falando sério, disse Marcelo, mas seu tom tinha perdido um pouco do desdém anterior. Você não vai mesmo chamar a polícia na festa de aniversário do seu próprio filho. Pode observar. Coloquei o microfone na mesa e me virei para a casa. Vocês têm 5 minutos para sair voluntariamente. Depois disso, a polícia vai remover vocês como invasores. A voz do Carlos subiu atrás de mim. Não mais a zombaria controlada de antes, mas algo se aproximando do pânico. Mãe, você não pode fazer isso. Essas pessoas são meus amigos. Parei na porta dos fundos e olhei sobre a reunião uma última vez. 30 anos hospedando os amigos do Carlos, comprando comida para as festas dele, limpando a bagunça depois e aguentando o desrespeito casual deles no meu próprio quintal. Você queria que eu sumisse da sua vida, disse, minha voz chegando sem amplificação. É assim que isso funciona. Quando eu sumo, minha casa vem comigo. A porta se fechou atrás de mim com um clique suave, abafando a erupção de vozes que se seguiu. Pela janela da cozinha, eu podia ver convidados olhando para a casa com incerteza, alguns já se movendo em direção ao portão lateral. Caminhei até o telefone da parede e disquei 190. 25 minutos depois da minha ligação, luzes vermelhas e azuis varreram o quintal como um farol cortando a escuridão. A atmosfera casual da festa evaporou quando os convidados notaram a viatura da polícia parando na minha garagem. O sargento João Silva apareceu primeiro pelo portão lateral, sua farda e distintivo imediatamente comandando a atenção de cada pessoa na minha propriedade. Sua parceira, a soldado Ana Santos, o seguiu de perto, ambos carregando a autoridade inconfundível que vem com poder legal. Quem chamou a polícia? A voz do sargento Silva carregava a neutralidade profissional que eu esperava da polícia militar do bairro. Eu chamei. Me adiantei da minha posição perto da porta dos fundos. Esta é minha propriedade
E eu pedi para essas pessoas pararem a festa e saírem. Elas se recusaram. Silva acenou, puxando um bloquinho pequeno enquanto observava a multidão de convidados que tinham ficado repentinamente muito interessados nas bebidas e conversas deles. A música tinha parado completamente, deixando apenas o som de risadas nervosas e discussões sussurradas. A senhora pode verificar a propriedade dessa propriedade? Entreguei a ele minha carteira de identidade e o carnê do IPTU, documentos que eu tinha pegado enquanto esperava a chegada deles. 28 anos de propriedade da casa tinham me ensinado a importância da documentação adequada. A soldado Santos deu um passo em direção ao centro do pátio, sua voz cortando o ar da noite, com clareza oficial. Todos os presentes devem deixar esta propriedade privada imediatamente. A proprietária solicitou a saída de vocês e presença continuada constitui invasão de propriedade. A reação foi imediata e variada. Vários convidados perto da área do jardim rapidamente começaram a juntar seus pertences, claramente desconfortáveis com o envolvimento policial no que tinham assumido ser uma simples disputa familiar. Outros olharam para Carlos, buscando orientação de alguém que não tinha autoridade legal para dar. Isso não é justo! A voz da Bruna subiu acima do murmúrio geral de confusão. A gente tinha permissão. Carlos nos convidou. Senhora, filhos adultos morando nas casas dos pais não têm o direito legal de autorizar convidados contra os desejos do proprietário. Santos respondeu com a paciência de alguém que tinha lidado com situações similares incontáveis vezes. Carlos se adiantou, sua confiança anterior abalada, mas não totalmente quebrada. Soldados, isso é ridículo. É minha festa de aniversário e minha mãe Esmé está só sendo vingativa. Silva voltou sua anel atenção para meu filho com distanciamento profissional. Senhor, disputas familiares não mudam a lei de propriedade. Se sua mãe é dona desta propriedade e quer que os convidados saiam, eles precisam obedecer. Eu assisti da minha posição perto da casa, enquanto a multidão começou a diminuir. Cerca de metade dos convidados já tinham começado a se mover em direção ao portão lateral, claramente não querendo parte de uma intervenção policial. Essas eram pessoas sensatas, que entendiam que desafiar a aplicação da lei por causa de uma festa no quintal não valia as consequências potenciais. Mas o grupo central do Carlos permaneceu desafiador. Marcelo e Jefferson o ladearam como guarda-costas, sua lealdade aparentemente mais forte que o bom senso. Bruna permaneceu por perto, ainda segurando sua bebida como se a festa pudesse de alguma forma continuar, apesar de policiais uniformizados parados no meio do pátio. Quanto tempo eles têm para sair? Perguntei ao sargento Silva, mantendo o mesmo tom calmo que eu tinha usado durante toda a noite. Normalmente permitimos um tempo razoável para a conformidade, ele respondeu. Mas recusa continuada após notificação oficial se torna uma questão mais séria. As implicações pairaram no ar como fumaça da churrasqueira abandonada. O rosto do Carlos mostrou os primeiros sinais reais de incerteza, enquanto ele processava o que questão mais séria poderia significar em termos práticos. Mãe, você não pode literalmente mandar nos prender por ter uma festa, ele disse, mas a confiança que o tinha carregado através dos nossos confrontos anteriores tinha visivelmente diminuído. Eu não estou mandando prender ninguém, respondi honestamente. Estou simplesmente exercendo meus direitos legais como proprietária. O que acontece depois depende inteiramente de as pessoas escolherem respeitar esses direitos. Santos checou o relógio e examinou os convidados restantes. Aqueles que desejam sair voluntariamente devem fazê-lo agora. Qualquer pessoa ainda presente em 5 minutos será considerada em violação das leis de invasão de propriedade. O anúncio provocou outra onda de partidas. Até alguns dos apoiadores do Carlos começaram a se dirigir para o portão, sua lealdade testada pela perspectiva de consequências legais reais. A festa, que tinha começado com 20 convidados, estava rapidamente encolhendo para um núcleo teimoso de talvez 6 ou 7 pessoas. Carlos olhou ao redor para sua rede de apoio minguante, finalmente começando a entender a realidade da situação. Mas em vez de recuar, ele cruzou os braços e plantou os pés mais firmemente nas pedras do meu pátio. Eu moro aqui, ele anunciou para os policiais. Esta também é minha casa. A paciência profissional do sargento Silva tinha chegado ao limite. Ele se aproximou do Carlos,
sua mão se movendo em direção às algemas no cinto com eficiência praticada. Rapaz, você está infringindo a lei. Esta é sua oportunidade final de sair voluntariamente. A resposta do Carlos veio com a mesma arrogância que tinha definido nosso relacionamento por anos, mas agora carregava o peso de consequências legais genuínas. Eu não vou sair. Isso é ridículo. Você não pode prender alguém por estar na sua própria casa. Na verdade, podemos. Santos se moveu para flanquear Carlos pela esquerda, seu posicionamento profissional e deliberado. Você não é dono desta propriedade e foi ordenado a sair pelo proprietário legal. A realidade da situação pareceu atingir Carlos como água fria. Seus olhos saltaram entre os dois policiais, depois para mim parada perto da porta dos fundos, depois para seus amigos restantes que assistiam em silêncio atordoado. Mãe, diz para eles que isso é loucura. Eu moro aqui. Você mora aqui com minha permissão, respondi calmamente. Permissão que estou retirando. Silva se adiantou com as algemas visíveis. Vire-se e coloque as mãos atrás das costas. Você está falando sério agora? A voz do Carlos rachou ligeiramente, o primeiro sinal de que sua bravata estava finalmente dando lugar ao medo genuíno. Você vai mesmo me prender? Vire-se agora. O momento se estendeu como um fio tenso. Eu assisti o rosto do meu filho passar por descrença, raiva e finalmente um tipo de pânico desesperado quando ele percebeu que 28 anos de evitar consequências tinham acabado de chegar ao fim. Carlos lentamente se virou, seus movimentos rígidos de ressentimento. O clique das algemas se fechando ao redor dos pulsos dele ecoou pelo pátio vazio, com a finalidade de uma porta se fechando. Carlos Silva, declarou Silva, com a neutralidade profissional de alguém que tinha feito isso centenas de vezes. Você está preso por invasão de propriedade e desobediência à ordem legal. Bruna ofegou da sua posição perto da churrasqueira abandonada. Isso não pode estar acontecendo. Maria, você não pode deixar eles prenderem seu próprio filho. Encontrei o olhar dela com a mesma calma que tinha mantido durante toda a noite. Eu não estou deixando eles fazerem nada. Eu os chamei especificamente porque Carlos se recusou a respeitar meus direitos de propriedade. Enquanto os policiais começaram a caminhar, Carlos em direção ao portão lateral, ele se torceu para me encarar. Sua expressão se transformou em algo que eu nunca tinha visto antes. Ódio genuíno misturado com descrença. Mãe, eu nunca vou te perdoar por isso. Você acha que ganhou alguma coisa, mas acabou de cometer o maior erro da sua vida. O veneno na voz dele teria me devastado apenas horas antes. Agora simplesmente confirmou que minha decisão de tomar ação drástica tinha sido correta. Um filho que podia falar com a mãe com tanto ódio, enquanto estava sendo preso por invasão na propriedade da mãe, tinha perdido qualquer direito à lealdade familiar. Vamos ver, respondi. Silva abriu a porta traseira da viatura, sua mão guiando a cabeça do Carlos enquanto ele entrou no banco de trás. Pela janela, eu podia ver o rosto do meu filho contorcido de raiva, sua boca se movendo no que assumi serem ameaças adicionais que eu ficava grata de não ouvir. Marcelo se adiantou, sua confiança anterior completamente evaporada. Soldado, por quanto tempo ele vai ficar preso? Quando a gente pode pagar fiança? Isso depende das acusações e da decisão do juiz. Santos respondeu. Invasão de propriedade pode resultar em sentença de até 2 semanas na cadeia do condado, mais multas. 2 semanas. O número se estabeleceu na minha mente com satisfação perfeita. 2 semanas me dariam tempo adequado para fazer as mudanças que eu tinha contemplado durante minha transformação lá em cima. O motor da viatura ligou e luzes vermelhas e azuis começaram a girar novamente enquanto o veículo saía da minha garagem. Eu assisti da minha posição na varanda dos fundos enquanto meu filho era levado embora, oficialmente sob custódia policial, finalmente enfrentando consequências reais pelas escolhas dele. Bruna ficou chorando perto das decorações abandonadas da festa, enquanto Marcelo e Jefferson juntavam garrafas vazias com a eficiência confusa de pessoas que não sabiam o que mais fazer. A festa tinha acabado em todos os sentidos e meu quintal me pertencia novamente. Em minutos, até os apoiadores mais próximos do Carlos tinham juntado seus pertences e saído pelo portão lateral. O equipamento de música ficou silencioso, a churrasqueira esfriando no ar da noite, pratos de papel e copos plásticos espalhados pelas superfícies que eu estaria limpando amanhã.
Mas essa noite, eu fiquei sozinha no meu espaço reconquistado, ouvindo o silêncio que tinha substituído anos de barulho desrespeitoso. O trabalho real estava apenas começando. A primeira manhã, sem a presença do Carlos, pareceu como pisar numa casa diferente inteiramente. Café preparado em silêncio absoluto, enquanto eu sentei na mesa da cozinha, não mais ouvindo pelos sons de reclamações ou exigências ecoando lá de cima. Uma ligação rápida para o cartório do condado confirmou o que a soldado Santos tinha mencionado. Carlos cumpriria 14 dias por invasão de propriedade e desordem. Sua data de liberação estava marcada para 29 de abril, às 9h da manhã. 14 dias. Exatamente 2 semanas para implementar o plano que tinha se cristalizado durante aqueles momentos finais da prisão dele. Durante os dias seguintes, comecei a trabalhar com a mesma precisão metódica que tinha definido minha carreira de engenheira. O primeiro passo envolveu reunir informações sobre a situação real do Carlos, versus a fantasia que ele tinha vivido. Puxei registros financeiros dos últimos 5 anos, aluguel equivalente no nosso bairro, 2.800 mensais. Contas de luz, água e gás em média, R$ 350. Custos de comida que eu cobria, aproximadamente R$ 400 mensais. Seguro, manutenção, IPTU e gastos incidentais elevaram o custo real de vida dele para aproximadamente $4.200 por mês. 50 mil anuais. Isso era o que sustentar o desemprego do Carlos me custava, sem contar as despesas adicionais para festas dele, dinheiro para gasolina e várias emergências que requeriam intervenção financeira imediata. Durante minha fase de pesquisa, também investiguei as condições atuais do mercado imobiliário. Casas similares no nosso bairro estavam sendo vendidas entre 820 mil e 880 mil reais, dependendo da condição e localização exata. A minha, meticulosamente mantida e recentemente atualizada, provavelmente comandaria a ponta mais alta dessa faixa. A lembrança que continuava surgindo durante essas sessões silenciosas de planejamento era o incidente da feira de empregos de novembro passado. Eu tinha levado Carlos para 3 oportunidades diferentes de emprego. Esperei pacientemente enquanto ele submeteu candidaturas, até o treinei em técnicas de entrevista na noite anterior. Ele voltava de cada entrevista com explicações elaboradas sobre por que as posições não eram adequadas. O gerente parecia um microgerenciador. O salário era insultuoso para alguém com meu potencial. O trajeto comeria metade do meu salário em gasolina. Dentro de uma semana, eu descobri através de uma amiga que Carlos tinha intencionalmente sabotado cada entrevista, chegando atrasado, vestido inadequadamente e dando respostas desrespeitosas projetadas para garantir rejeição. Quando confrontado, sua resposta tinha sido brutalmente honesta. Por que eu pegaria algum emprego de salário mínimo quando você fornece tudo o que eu preciso aqui? Essa conversa deveria ter sido o despertar. Em vez disso, eu absorvi a lógica dele e continuei permitindo o mesmo comportamento que estava destruindo qualquer possibilidade de respeito mútuo. No final da primeira semana de encarceramento dele, minha decisão tinha se cristalizado completamente. Carlos queria que eu desaparecesse da vida dele. Ele tinha declarado esse desejo publicamente, repetidamente, e com crueldade suficiente para demonstrar intenção genuína. Muito bem, eu desapareceria, mas não como a mãe derrotada que ele esperava manipular indefinidamente. A casa seria vendida enquanto ele ficava na cadeia do condado, bem inconsciente de que sua vida fácil estava acabando permanentemente. Os rendimentos financiariam uma aposentadoria confortável em algum lugar longe de São Paulo, em algum lugar onde Carlos nunca pensaria em procurar por uma mãe que ele tinha desejado que sumisse. Passei a segunda semana pesquisando comunidades de aposentados em diferentes estados. Lugares onde 850 mil poderiam comprar uma casa modesta e fornecer anos de independência pacífica. Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, estados com custos de vida razoáveis e nenhuma conexão com minha vida atual. As ameaças do Carlos durante sua prisão tinham deixado uma coisa perfeitamente clara. Ele me via como um obstáculo a ser superado, não uma mãe a ser respeitada. Sua promessa de que eu me arrependeria de impor limites era exatamente o tipo de linguagem manipulativa que eu tinha tolerado por anos. Mas dessa vez, não haveria recuo, nenhum compromisso, nenhuma erosão gradual da minha determinação através de manipulação emocional.
A abordagem de engenharia para esse problema era elegantemente simples: remover a variável causando disfunção do sistema. Neste caso, essa variável era meu apoio financeiro continuado para alguém que abertamente desprezava a pessoa que o fornecia. Conforme a data de liberação do Carlos se aproximou, finalizei minha pesquisa e confirmei minha decisão. O cartão de visita da corretora imobiliária ficou ao lado do meu café da manhã, esperando pela ligação que colocaria tudo em movimento. 28 anos de orientação paciente, apoio financeiro e amor incondicional tinham produzido nada, além de direito adquirido, desrespeito e ameaças de retaliação quando limites foram finalmente impostos. Hora de mostrar ao Carlos como o desaparecimento realmente parecia. Peguei o telefone para ligar para Michele Costa, a corretora imobiliária cujas avaliações online sugeriam que ela se especializava em vendas rápidas e eficientes. O escritório da Michele Costa ocupava uma suíte de esquina no centro de São Paulo, suas janelas oferecendo vistas da cidade que tinha sido minha casa por 3 décadas. Certificados profissionais alinhavam as paredes ao lado de fotos de propriedades vendidas, criando uma atmosfera de competência e sucesso. Senhora Silva, obrigada por ligar, ela disse, gesticulando para a cadeira do outro lado da mesa polida dela. A senhora mencionou precisar vender rapidamente. O que está direcionando o cronograma? Me acomodei na cadeira de couro, meus documentos de propriedade organizados numa pasta manila, que refletia a mesma abordagem metódica que eu tinha trazido para cada projeto de engenharia. Circunstâncias familiares, razões pessoais que requerem ação imediata. Sua expressão permaneceu profissionalmente neutra, uma habilidade que sem dúvida a tinha servido bem em incontáveis interações com clientes. Entendo. Deixe-me revisar os detalhes da sua propriedade e podemos discutir expectativas realistas. A avaliação da propriedade levou aproximadamente 40 minutos de análise de mercado, estudos de comparação de bairro e discussões detalhadas sobre estratégia de precificação. A expertise da Michele era evidente em sua abordagem sistemática para determinar posicionamento ideal de mercado. Baseado nas condições atuais do mercado e nos detalhes da propriedade que a senhora forneceu, eu recomendaria listar a 850 mil. Nesse ponto de preço, com preparação e marketing adequados, deveríamos atrair compradores sérios dentro de uma semana. Perfeito. O cronograma se alinhava exatamente com meu prazo privado. Excelente. Eu concordo com esse preço. Me inclinei ligeiramente para frente, mantendo a postura focada nos negócios que tinha caracterizado nossa interação inteira. Estou preparada para oferecer uma bonificação significativa se a venda fechar dentro de 7 dias. Seus olhos brilharam com o tipo de entusiasmo profissional que incentivos financiais substanciais tipicamente geram. Quão significativa estamos falando? E R$5.000 acima da sua comissão padrão se tivermos um contrato assinado até terça-feira que vem. Senhora Silva, a senhora tem minha completa atenção e comprometimento. Vamos visitar a propriedade hoje à tarde, para que eu possa conduzir uma avaliação adequada. A viagem para minha casa levou 20 minutos através de bairros familiares que logo se tornariam memórias em vez de cenário diário. Michele seguiu no próprio veículo, seu equipamento de câmera profissional visível pela janela traseira. Caminhar pela minha casa com alguém avaliando o seu valor de mercado criou uma experiência inesperadamente emocional. Cada cômodo guardava memórias da infância do Carlos, as festas de aniversário, sessões de lição de casa, a transformação gradual de criança grata para adulto com direitos adquiridos. O nível de manutenção é excepcional. Michele observou, fotografando a cozinha atualizada e os pisos de madeira recentemente refinados. Esta propriedade vai aparecer lindamente. A senhora considerou preparação profissional? O que quer que você recomende? Custo não é a preocupação principal. Ela se moveu por cada cômodo com eficiência praticada, notando detalhes arquitetônicos, iluminação natural e os tipos de características que atraem compradores no nosso mercado competitivo. Sua avaliação confirmou o que minha pesquisa tinha sugerido. A casa estava posicionada perfeitamente para venda rápida. Honestamente, senhora Silva, propriedades nesta condição não ficam no mercado por muito tempo. Com a abordagem de marketing certa e precificação competitiva, estou confiante de que podemos ter múltiplas ofertas até o fim de semana.
Múltiplas ofertas significavam guerras potenciais de lances, que poderiam elevar o preço final ainda mais alto que nosso alvo de listagem. A sentença de 2 semanas do Carlos estava fornecendo vantagens que eu não tinha antecipado quando este plano primeiro se cristalizou. De volta ao escritório dela, a negociação do contrato procedeu com eficiência notável. Formulários padrão de divulgação do vendedor, acordos de estratégia de marketing e especificações de cronograma preencheram a tarde com documentação legal produtiva. Vou ter fotos profissionais tiradas amanhã de manhã. Michele explicou enquanto organizava a papelada assinada. Listagem vai ao ar quinta-feira. Casa aberta marcada para sábado e domingo. Dada a urgência e estrutura de bônus, esta propriedade recebe prioridade absoluta na minha agenda. O arranjo de bônus estava estruturado como compensação baseada em performance, inteiramente legal e profissionalmente apropriado. 5.000 representavam motivação substancial para uma corretora cuja renda anual dependia de fechamentos bem-sucedidos. Senhora Silva, tenho que perguntar. A senhora está planejando se mudar? Isso parece mais que apenas reduzir o tamanho. Mudança completa de vida. Respondi honestamente, embora o contexto completo teria chocado sua compostura profissional. Às vezes, circunstâncias requerem decisões dramáticas. Ela acenou com o tipo de entendimento que sugeria experiência com clientes, passando por grandes transições de vida. Bem, vou me certificar de que esta transição proceda o mais suavemente possível. Os contratos assinados pareciam substanciais nas minhas mãos enquanto me preparava para deixar o escritório dela. 7 dias restavam até a liberação programada do Carlos, e o mecanismo para sua lição definitiva em consequências estava agora legalmente documentado e profissionalmente gerenciado. Mais uma coisa, disse, pausando na porta do escritório dela. Posso precisar coordenar o timing muito precisamente. Você pode me manter atualizada sobre quaisquer compradores interessados imediatamente? Absolutamente. A senhora terá atualizações em tempo real sobre cada visita, cada consulta, cada oferta. Isso vai se mover rápido. Caminhei para meu carro com a satisfação de alguém que tinha acabado de converter anos de planejamento em ação concreta. A casa que tinha abrigado o sentimento de direito adquirido do Carlos por 28 anos, logo pertenceria a estranhos que realmente apreciavam ter um lugar para chamar de lar. Agora eu precisava saber exatamente quando Carlos seria liberado para que pudesse cronometrar a fase final perfeitamente. A viagem para a cadeia do Condado de São Paulo levou 30 minutos através do trânsito matinal, que me deu tempo para me preparar para o que provavelmente seria minha interação final com qualquer aspecto das circunstâncias atuais do Carlos. A instalação emergiu da paisagem industrial como um monumento de concreto para consequências. Exatamente o que meu filho logo entenderia intimamente. Procedimentos de segurança requereram verificação de identificação, triagem por detector de metal e registro de visitante, que transformou cidadãos em sujeitos processados dentro do sistema institucional. A eficiência me impressionou com sua abordagem metódica para gerenciamento humano. Preciso de informações sobre um detento, disse ao oficial correcional na mesa de informações para visitantes, deslizando minha carteira de identidade pelo balcão polido. Sargento Santos, sem relação, apesar do sobrenome compartilhado, revisou minha identificação com a neutralidade profissional que caracterizava cada aspecto deste ambiente estéril. Sua farda e distintivo representavam autoridade que transcendia sentimentos pessoais ou dinâmicas familiares. Nome do detento? Carlos Silva. Ele está cumprindo 2 semanas por invasão de propriedade. Os dedos do sargento se moveram pelo teclado do computador com eficiência praticada, acessando bancos de dados que continham cada detalhe da situação legal atual do Carlos. O sistema institucional tinha reduzido meu filho a um número, uma designação de cela e uma agenda de liberação. Carlos Silva, preso em 15 de abril. Seus olhos examinaram o monitor sem emoção. Seu filho será liberado em 29 de abril às 9 horas da manhã. Perfeito. O timing se alinhava exatamente com meus requisitos estratégicos. Obrigada por essa informação. Há mais alguma coisa que eu deveria saber sobre o processo de liberação? Procedimentos de liberação padrão. Ele será processado através deste mesmo prédio. Devolvem pertences pessoais. Dão vale transporte se solicitado.
Sargento Santos olhou da tela com o tipo de eficiência útil que marca serviço público de qualidade. A senhora gostaria de visitá-lo enquanto está aqui? A pergunta pairou no ar entre nós como fumaça de um fogo extinto. Ali estava a minha oportunidade de ver Carlos face a face, de avaliar seu estado emocional, talvez até de prepará-lo para o que aguardava seu retorno para casa. Não, isso não será necessário. 4 palavras que romperam o que restava da obrigação parental tradicional. Sargento Santos não mostrou reação à minha recusa. Dinâmicas familiares não eram parte da preocupação profissional dele, apenas conformidade processual e distribuição de informações. Horário de visitas são diários, das 14 às 16 horas, se mudar de ideia. Ele ofereceu com a mesma prestatividade neutra que tinha mostrado durante nossa interação inteira. Eu aprecio a informação, mas tenho tudo o que preciso. A conversa concluiu com a eficiência institucional que marcou seu começo. Nenhuma pergunta pessoal, nenhum julgamento sobre relacionamentos familiares, nenhuma curiosidade sobre minhas razões para reunir informações de liberação sem visitar meu filho encarcerado. Caminhar de volta pelos pontos de verificação de segurança pareceu emergir de um ambiente controlado projetado para despir identidade individual e escolha pessoal. Carlos tinha passado 10 dias neste sistema, que reduzia humanos a números e horários, aprendendo o que responsabilidade realmente significava, em termos práticos. A viagem para casa forneceu tempo para calcular coordenação final de cronograma. 29 de abril, 9 horas da manhã. Carlos seria processado para fora da cadeia do condado, esperando retornar para a casa que tinha abrigado seu sentimento de direito adquirido por 28 anos. Em vez disso, ele descobriria que a mãe tinha finalmente seguido o conselho dele sobre desaparecer da vida dele. A expertise imobiliária da Michelle sugeriu que a propriedade provavelmente venderia até o fim de semana, me dando vários dias para coordenar procedimentos de fechamento com o timing de liberação do Carlos. A casa que tinha permitido seu desrespeito pertenceria a estranhos que apreciavam ter um lugar para chamar de lar. A precisão de engenharia deste plano de vingança satisfez cada aspecto da minha natureza metódica. Variáveis controladas, cronogramas sincronizados, recursos alocados eficientemente e resultado desejado garantido através de canais legais que o próprio Carlos tinha iniciado. Na hora que ele caminhasse para fora da cadeia do condado na manhã de terça-feira que vem, o lar que ele tinha tomado como garantido estaria em cartório para compradores que realmente queriam viver lá. Meu telefone tocou quando cheguei na porta da frente. O nome da Michelle apareceu no identificador de chamadas, provavelmente com atualizações sobre interesse de compradores e compromissos de visita. Michelle falando. Veio a voz alegre através do meu telefone quando pisei pela minha porta da frente, pela que provavelmente seria a última vez como sua dona. Maria Silva, você ligou. Notícias maravilhosas. A família Pereira aceitou nosso preço pedido. Oferta completa em dinheiro, sem contingências. Fechamento amanhã de manhã às 9h30. Timing perfeito. Carlos seria liberado às 9h, me dando tempo suficiente para ele voltar para casa, antes de descobrir que lá não mais existia em qualquer sentido significativo. Excelente trabalho, Michelle. Esse bônus está bem ganho. As próximas 24 horas se comprimiram num turbilhão de arranjos finais que teriam impressionado qualquer gerente de projeto. Caminhões de mudança, assinatura de documentos, transferências de chaves e a coordenação cuidadosa de um plano de vingança 2 semanas em formação. Carlos e Maria Pereira chegaram com seus 2 filhos num caminhão de mudança cheio da energia esperançosa que vem com começar de novo numa casa nova. Sua empolgação me lembrou dos meus próprios sentimentos quando comprei esta casa pela primeira vez 30 anos atrás, quando Carlos ainda era grato por histórias na hora de dormir e festas de aniversário. Senhora Silva, muito obrigada por aceitar nossa oferta rapidamente, disse Maria enquanto as crianças corriam pela que tinha sido a casa da infância do Carlos. Sabemos que a senhora estava com pressa para vender. Circunstâncias da vida mudam rapidamente às vezes. Entreguei a Carlos o controle da garagem e as chaves da casa, sentindo o peso simbólico de transferir propriedade para pessoas que realmente apreciariam viver aqui. Tenho um pequeno favor para pedir. Claro, qualquer coisa. Meu filho está viajando e pode aparecer amanhã, sem saber sobre a venda. Vocês poderiam dar esta carta para ele?
Entreguei a Maria um envelope lacrado com o nome do Carlos, escrito na minha caligrafia cuidadosa de engenharia. Ela aceitou com o tipo de cortesia prestativa que caracterizava pessoas que entendiam a complexidade de logística familiar durante grandes transições de vida. O conteúdo da carta tinha sido cuidadosamente elaborado através de vários rascunhos, breve, emocionalmente neutro e devastadoramente final. Carlos, você disse que queria que eu desaparecesse da sua vida para sempre. Decidi atender seu desejo. A casa foi vendida, estou viajando extensivamente e estarei inalcançável indefinidamente. Agora você tem a independência que sempre exigiu, Maria. 40 palavras que resumiam 28 anos de apoio financeiro, investimento emocional e desrespeito acumulado. Nenhum endereço para correspondência, nenhuma explicação de cronograma, nenhuma oportunidade para negociação ou manipulação emocional. Depois que a família Pereira se estabeleceu na nova casa, caminhei para a casa ao lado da Dona Rosa com uma única mala e um pedido que me posicionaria perfeitamente para a revelação de amanhã. Rosa tinha sido minha vizinha por 15 anos, uma mulher confiável que ajudava com limpeza de neve e aceitava encomendas quando eu viajava para trabalho. Nossa amizade operava no nível confortável de respeito mútuo, sem intrusão pessoal excessiva. Posso ficar com você por alguns dias, Rosa? Estou entre situações de moradia. Claro, amiga. O que aconteceu com a casa? Ela se afastou para me deixar entrar na sala familiar, onde eu ocasionalmente tinha compartilhado café e fofoca do bairro ao longo dos anos. Eu vendi. Hora de grandes mudanças na minha vida. Sua expressão mostrou preocupação genuína misturada com curiosidade. Mas Rosa sempre possuiu a sabedoria de evitar bisbilhotar em assuntos pessoais que não eram oferecidos livremente. E o Carlos? Onde ele vai ficar quando voltar de onde quer que tenha ido? Carlos é um adulto. Ele vai descobrir seus próprios arranjos. Algo no meu tom deve ter transmitido a finalidade daquela declaração, porque Rosa acenou sem prosseguir o assunto adiante. O quarto de hóspedes dela era confortável e, mais importante, posicionado com uma vista perfeita da entrada da frente da minha antiga casa. Naquela noite, sentei na janela da Rosa, assistindo a família Pereira desembalar caixas e arrumar móveis nos cômodos onde Carlos tinha passado anos tomando minha generosidade como garantida. Amanhã de manhã, ele caminharia por aquela entrada, esperando retomar seu estilo de vida confortável de desemprego, subsidiado por permissividade parental. Em vez disso, ele encontraria estranhos que eram donos de tudo que ele assumiu, que sempre estaria disponível para seu uso. A precisão de engenharia deste plano de vingança satisfez cada aspecto da minha natureza metódica. Variáveis controladas, cronogramas sincronizados, recursos alocados eficientemente e resultado desejado garantido através de canais legais que o próprio Carlos tinha iniciado. Rosa bateu na porta do quarto de hóspedes por volta das 22h, trazendo toalhas frescas e o tipo de hospitalidade prática que tinha caracterizado nossa amizade inteira. Tudo que você precisa aqui, Maria. Está tudo perfeito, Rosa. Obrigada pela acomodação. Fique o tempo que for necessário. Seja lá o que está acontecendo com sua situação familiar, você tem apoio aqui. Ela me deixou sozinha com meus pensamentos e minha vista da casa, onde Carlos esperava continuar vivendo às minhas custas. Amanhã traria a lição definitiva em consequências, entregue com a mesma precisão que eu aplicava para resolver problemas complexos de engenharia. A última coisa que vi antes de apagar as luzes foi Maria Pereira fechando as cortinas na janela do que tinha sido o quarto do Carlos. 9h30 chegou com a precisão que eu tinha orquestrado por 2 semanas. Da janela do andar de cima da Rosa, assisti Carlos dobrar a esquina na nossa rua, caminhando com a confiança casual de alguém retornando a território familiar. Ele parecia exatamente como eu esperava, depois de 2 semanas na cadeia do condado. Ligeiramente mais magro, vestindo as mesmas roupas em que tinha sido preso, carregando uma sacola plástica pequena, contendo quaisquer itens pessoais que tinham devolvido para ele. Sua postura não mostrava nenhum traço de humildade ou reflexão, apenas a antecipação ansiosa de alguém pronto para retomar seu estilo de vida confortável. Carlos se aproximou da calçada da frente sem hesitação, puxando chaves que não funcionariam mais em fechaduras que não eram mais dele para abrir.
A visão dele alcançando confiantemente uma porta que pertencia a estranhos me atingiu como a metáfora perfeita para tudo de errado com o nosso relacionamento. As crianças Pereira estavam brincando no jardim da frente, enquanto Carlos descarregava caixas do caminhão. O som de vozes desconhecidas falando fez Carlos pausar, sua expressão mudando de confiança para confusão, enquanto processava a cena diante dele. Com licença? Sua voz carregava o tom de direito adquirido que eu tinha ouvido incontáveis vezes quando ele queria algo de pessoas que considerava abaixo da atenção dele. Quem são vocês? E o que estão fazendo na minha casa? Carlos se endireitou da caixa de mudança que estava levantando, sua expressão mostrando a confusão educada de alguém encontrando uma situação inesperada. Desculpa, amigo, mas esta é nossa casa agora. Compramos na semana passada. Isso é impossível! A voz do Carlos subiu com o tipo de indignação que ele tinha aperfeiçoado ao longo de anos, tendo sua realidade desafiada por fatos inconvenientes. Eu moro aqui. Esta é a casa da minha família. Maria apareceu na porta, claramente atraída pela comoção no jardim da frente. Ela avaliou o estado agitado do Carlos com a avaliação prática de uma mãe que tinha lidado com incontáveis disputas de vizinhança e conflitos infantis. Você é Carlos Silva? Ela perguntou com a educação cuidadosa, que caracterizou toda a sua abordagem para esta situação constrangedora. Sim, finalmente, alguém com juízo. Agora, por favor, explique por que estranhos estão na minha casa com todos os pertences deles. O antigo proprietário deixou algo para você. Maria desapareceu brevemente na casa, retornando com um envelope lacrado que continha 2 semanas de planejamento cuidadoso, condensado em 40 palavras devastadoras. Carlos aceitou o envelope com a relutância suspeita de alguém que tinha aprendido a esperar más notícias de documentos com aparência oficial. Seus dedos tremeram ligeiramente enquanto ele rasgou o lacre, o primeiro sinal físico de que alguma parte dele entendia que este momento mudaria tudo. Me inclinei para frente contra a janela da Rosa, assistindo o rosto do meu filho, enquanto ele lia a carta que completaria sua educação em consequências e gratidão. Carlos, você disse que queria que eu desaparecesse da sua vida para sempre. Decidi atender seu desejo. A casa foi vendida. Estou viajando extensivamente e estarei inalcançável indefinidamente. Agora você tem a independência que sempre exigiu? Maria. A progressão pelas características dele foi exatamente o que eu tinha antecipado. Confusão, descrença, compreensão crescente e, finalmente, realização devastadora. 28 anos de dependência financeira, manipulação emocional e desrespeito casual tinham levado a este momento onde Carlos finalmente entendia o custo verdadeiro de tomar o amor e apoio da mãe como garantidos. Isso não pode ser real. Sua voz tinha perdido todo o traço de direito adquirido, substituído por algo se aproximando do pânico. Ela não pode simplesmente vender nossa casa e desaparecer. Não é assim que famílias funcionam. Senhor, sinto muito pela sua situação, disse Carlos com simpatia genuína. Mas temos toda a papelada legal. A venda foi completada ontem de manhã. As pernas do Carlos pareceram ceder ligeiramente, forçando-o a se apoiar na caixa de correio que não pertencia mais à família dele. A sacola plástica da cadeia caiu das mãos dele, espalhando seus poucos pertences na calçada que antes levava à porta da frente dele. Onde eu deveria morar? Como eu deveria comer? As perguntas saíram como sussurros desesperados, em vez das exigências que eu tinha crescido acostumada a ouvir. Maria e Carlos trocaram olhares, claramente desconfortáveis testemunhando esta crise familiar, mas incertos sobre como ajudar alguém cujo pai tinha deliberadamente orquestrado sua situação de sem-teto. Da minha posição escondida, senti uma mistura complexa de satisfação e simpatia inesperada. A justiça era perfeita. Carlos tinha recebido exatamente o que tinha alegado querer. Mas assistir seu colapso emocional completo mexeu algo desconfortavelmente próximo da preocupação maternal. Ele ficou ali na calçada, lendo e relendo a carta, como se repetição pudesse mudar seu conteúdo. A casa atrás dele burburinhava com a atividade de uma família que apreciava ter um lugar para chamar de lar, enquanto ele enfrentava a realidade de não ter para onde ir. 28 anos de permissividade tinham terminado com 40 palavras e uma casa vendida.
A lição em consequências estava completa, entregue com a mesma precisão que eu aplicava para resolver problemas complexos de engenharia. Carlos dobrou a carta cuidadosamente e se afastou sem outra palavra para a família Pereira. Horas passaram antes de eu conseguir me afastar da janela da Rosa. Carlos tinha desaparecido dobrando a esquina, mas a imagem das lágrimas dele permaneceu queimada na minha memória como uma fotografia inesperada. Ele tinha chorado. Não as lágrimas raivosas e manipuladoras que eu tinha testemunhado durante birras da infância, mas soluços genuínos e partidos de alguém que tinha finalmente entendido o custo verdadeiro das escolhas dele. Por 28 anos, eu tinha me perguntado se qualquer emoção autêntica existia sob sua fachada de direito adquirido. A resposta tinha chegado precisamente quando não importava mais. Rosa me encontrou na cozinha dela naquela noite, encarando uma xícara de café que tinha esfriado, enquanto eu processava a consequência complexa da vingança bem-sucedida. Um dia difícil assistindo o drama da vizinhança? Ela perguntou com o tom cuidadoso de alguém que suspeitava mais do que estava disposta a dizer diretamente. Algo assim. O jovem parecia bem chateado sobre perder a casa da família. Encontrei os olhos da Rosa, vendo a preocupação genuína de alguém que tinha testemunhado dor sem entender suas origens. Às vezes consequências levam anos para chegar, mas sempre chegam eventualmente. Rosa acenou com a sabedoria de alguém que tinha vivido o suficiente para entender que justiça raramente chega no horário, mas raramente falha em chegar completamente. Obrigada pela hospitalidade, disse, me levantando da mesa onde eu tinha passado tantas horas planejando e plotando. Estou me mudando amanhã de manhã. Para onde você está indo, Maria? Para o litoral. Hora de começar completamente do zero. Rosa não pressionou por detalhes, entendendo instintivamente que algumas mudanças de vida requerem privacidade em vez de explicação. A amizade dela tinha fornecido exatamente o apoio que eu precisava durante esta transição, sem exigir mais informações do que eu estava disposta a compartilhar. Você tem meu número se precisar de alguma coisa, ela ofereceu. Embora ambas entendêssemos que este adeus carregava a permanência de alguém escolhendo deixar todo o seu passado para trás. A manhã seguinte chegou com o tipo de sol paulista que faz novos começos parecerem não apenas possíveis, mas inevitáveis. Carreguei minha única mala no carro, que eu mal tinha dirigido durante 2 semanas de planejamento estratégico, me sentindo mais leve do que tinha me sentido em décadas. Rosa apareceu na varanda dela quando saí da garagem, erguendo uma mão em despedida que carregava 30 anos de respeito vizinhal comprimido num único gesto. Acenei de volta, genuinamente grata pelo apoio involuntário dela durante a decisão moral mais complexa da minha vida. A rodovia se estendia em direção ao leste para o litoral, me carregando para longe de tudo que eu conhecia em direção a possibilidades que eu não tinha ousado imaginar 2 semanas atrás. 850 mil reais na minha conta bancária, nenhuma obrigação familiar, ninguém dependendo do meu apoio financeiro ou disponibilidade emocional. Carlos tinha conseguido exatamente o que tinha alegado querer, uma mãe que tinha desaparecido da vida dele para sempre. Eu tinha atendido seu desejo de aniversário com a mesma precisão de engenharia que eu aplicava para resolver problemas técnicos complexos. A justiça era perfeita, entregue através de consequências naturais em vez de vingança maliciosa. Ainda assim, suas lágrimas tinham mudado algo fundamental na equação. Não o resultado, isso permanecia fixo e apropriado. Mas meu entendimento de quem ele era sob o direito adquirido tinha se transformado naqueles momentos finais, quando emoção autêntica substituiu manipulação praticada. Ele ainda era meu filho, apesar de tudo, ainda capaz de sentimento genuíno, apesar de anos de evidência sugerindo o contrário. Ainda humano, apesar de comportamento que frequentemente parecia calculadamente cruel. Esse reconhecimento não mudou minha decisão de partir, ou minha convicção de que consequências eram necessárias e apropriadas, mas adicionou uma camada de complexidade ao que tinha começado como justiça simples e evoluído para algo se aproximando da sabedoria. A rodovia litorânea apareceu à frente, prometendo quilômetros de vistas do oceano e cidades pequenas onde ninguém conhecia minha história ou esperava que eu subsidiasse o estilo de vida de alguém. Comunidades onde 58 anos de experiência acumulada
poderiam ser valorizados em vez de explorados. Eu tinha passado 28 anos permitindo alguém que desejava que eu desaparecesse. Agora estava atendendo esse desejo, enquanto criava a vida que deveria ter construído para mim décadas atrás. O sol da manhã refletiu no meu para-brisa, enquanto dirigia em direção ao que quer que viesse a seguir, carregando nada além das roupas na minha mala, e o conhecimento duramente conquistado de que respeito, uma vez perdido, só pode ser reconquistado através de ações em vez de palavras. Atrás de mim, Carlos estava aprendendo a mesma lição da outra direção. À frente, o oceano esperava com horizontes que eu nunca explorei e possibilidades que nunca considerei. Era hora de descobrir quem eu era quando ninguém precisava de nada de mim. E vocês, o que acham dessa história? Deixem nos comentários se acham que a Maria fez a coisa certa ou se foi longe demais. E não esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta.